de volta ao Gênesis. Eu quero pedir a você, então, que está conosco, acompanhando a gente agora, que você abra a sua Bíblia e abra em Gênesis capítulo 38. Nós vimos na semana passada, com o seminarista Hugo, o capítulo 37. Agora a gente quer estudar o capítulo 38 de Gênesis. Eu quero fazer uma oração com você. Te lembrando que nós estamos em culto, então a sua postura conta. Então, não fique aí deitado, não fique aí. Se você está arrumando casa e participando do culto, não está participando do culto não, irmã, desculpa aí. Você está batendo cartão? Não faça isso. Nós estamos na presença do nosso Deus. Nós temos que ter reverência com o Deus que nós estamos invocando. O Deus que nós estamos invocando aqui, nós estamos invocando Ele aí na sua casa também. Você concorda comigo? Então nós vamos fazer isso com decência. Você vai tirar esse tempo de culto e vai prestar culto ao seu Deus. É isso que nós fazemos. A gente não assiste culto, a gente assiste filme. A gente não assiste culto. Então, se você está fazendo outras coisas aí, Marta, né? Como disse, estava lá a Marta e a Maria, né? Lembra disso? A Maria aos pés de Jesus e a Marta resolvendo a vida, enquanto talvez tentasse ouvir alguma coisa de longe. E achando que estava errado é quem estava separando o tempo, né? A Maria estava separando o tempo para o culto, para ouvir o mestre. E Jesus disse, Marta, Marta. Irmão, quando Deus repete 2 vezes o seu nome, sabe? Não é muito legal, não, sabe? Quando o pai fala com o filho, Júlia, aí você vê que tem um clima na situação. Então, por favor, irmã, eu não estou brincando. Eu estou falando algo muito sério para a sua vida. Então, resolve essa questão aí na sua casa, na sua família, vamos prestar culto, o melhor que nós pudermos. Se o que nós podemos hoje é isso, será o melhor possível. Compreende? E é assim que a gente vai para a presença do Senhor agora, pedir que Ele fale ao nosso coração. Vamos orar, pedir ao Senhor que ministre na nossa vida através da meditação da palavra. Vamos orar? Senhor, nós somos agradecidos porque há uma palavra do Senhor aos teus filhos. E nós somos filhos do Senhor. Hoje que nós vamos pensar sobre filhos desviados, sobre filhos terríveis e sobre graça irresistível, nós queremos, Senhor, que seja uma palavra Tua para nós. Que o Senhor transforme nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu disse que essa pregação seria Casos de Família 2, né? Na verdade, esse capítulo 38 de Gênesis é chocante. Mais uma vez, um capítulo chocante para quem lê a Bíblia e acha que a Bíblia só tem poesia e boniteza, né? Não, a Bíblia tem coisas terríveis porque a Bíblia revela com clareza quem é esse ser que Deus está salvando. Quem é esse ser humano. Então, a Bíblia ela não foi escrita para promover a Deus. Ela não é um livro escrito para promover a religião. Ela é um livro para denunciar o nosso pecado, quem nós somos, qual é o nosso comportamento. E para anunciar quem é o Deus que se revela e que intervém e que salva. Então, Deus não tem compromisso com o politicamente correto. Deus tem um compromisso com a verdade e em dizer ao seu povo o que é e o que não é. O capítulo 38, então, segure-se aí no seu sofá ou na sua cadeira e acompanhe a leitura desse texto terrível que nós vamos ler agora. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou dos seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua, ou Suá. Ele a tomou por mulher e a possuiu.
E ela concebeu e deu à luz a um filho, e o pai lhe chamou Tornou a conceber e deu à luz a um filho. A este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu. E todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia, era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha ser homem. Pois disse, para que não morra também este, como os seus irmãos. Assim, Tamar foi passando a residir em casa de seu pai. No correr do tempo, morreu a filha de Suá, mulher de Judá. E, consolado Judá, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas, em Timna, ele e seu amigo Ira, o adulamita. E o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Timna para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez, cobrindo-se com um véu, e se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Timna, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhos deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado Judá, disse: não a encontrei, e também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achaste. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, sua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a para fora, que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer ao seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é esse selo, e este cordão, e este cajado? Reconheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu.
porquanto não a dei a selar meu filho. E nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse: esse é o primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu o outro. E ela disse: como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zera. Você conhece o Salmo 1? Conhece, não conhece? Salmo 1 é o salmo do bem-aventurado, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1 fala do homem bem-aventurado. E como é que é abençoado esse homem? Ele é abençoado assim, ó. Ele será como a árvore plantada junto às correntes das águas, que no seu tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Pensou aí? Aquele homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, esse é bem-aventurado. Que ao contrário de fazer essas coisas, ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele tem na sua mente a palavra de Deus gravada. Ele tem no seu coração, na sua vida, a palavra de Deus gravada. Sabe o que acontece com alguém que vive dessa forma? Ele será como uma árvore plantada junto às correntes das águas, cuja folhagem não murcha, e no seu tempo dá o seu fruto, porque mesmo quando vem os tempos mais difíceis, e quando é muito difícil ser crente, as raízes, elas estão ao lado de um rio, e a água, que é vida, ela entra pelas raízes, e mesmo quando está tudo morto ao seu redor, aquela árvore permanece frondosa, e ela dá fruto no seu tempo, e na estação certa, ela dá o seu fruto. É isso que acontece com aquele que é bem-aventurado. Então, é assim que é. Mas o Salmo 1 também, ele mostra a consequência do que não é bem-aventurado. Ele diz assim: os ímpios não são assim. Os ímpios não são assim. E aí a gente vê que se eu inverter o sentido do texto para eu pensar no ímpio, porque o ímpio então é aquele que anda no conselho do ímpio, e é aquele que se detém no caminho dos pecadores, e aquele que se assenta na roda dos escarnecedores. Este não vai ser bem sucedido naquilo que ele fizer, e ele vai sofrer as consequências da sua vida pecaminosa. A vida de quem não anda no caminho de Deus é ladeira abaixo. É ladeira abaixo. Né? E para baixo todo santo ajuda, né? Para baixo todo santo ajuda. A vida do desviado é assim. A vida daquele que é desviado do caminho do Senhor é uma vida ladeira abaixo. Irmãos, na verdade, todos nós nos desviamos lá no Jardim do Éden. Mas alguns foram resgatados. Mas podem se desviar do caminho, mesmo que, tendo sido eleitos por Deus, não possam perecer eternamente, mas o desvio de um filho é como o desvio do filho pródigo, da parábola que Jesus contou. Ela está carregada, primeiro, de uma ilusão, de que a vida fora da presença de Deus será melhor. E depois a realidade de que a vida fora da presença de Deus é de mal a pior. Até que no meio de um sofrimento intenso, venha a se lembrar, cair em si e dizer: na casa de meu pai, até os empregados tenho que comer, e eu aqui fora da presença do meu pai sofro essas angústias, sofro tudo isso.
Irmãos, Gênesis foi escrito para um povo de Deus que tinha sido resgatado do Egito, ou seja, tinha sido tirado do mundo. Lembra que o Egito é uma figura para o mundo. Assim como você e eu, quando fomos convertidos pelo Senhor, nós fomos retirados do mundo, assim Israel havia sido retirado do Egito. Então Moisés escrevia agora para eles a história do seu povo e contava para eles de onde é que eles tinham vindo. Eles precisavam conhecer as suas origens, eles precisavam conhecer de que tipo de pessoas eles descendiam. E isso ia ajudá-los a entender por que eles acabaram escravizados no Egito. E isso ajudar eles a entender quem eles realmente eram, a sua própria maldade. E isso ia fazer com que eles pudessem entender melhor também a graça de Deus. O objetivo ali de Deus era alertar o seu povo para o que acontece quando alguém se desvia do caminho do Senhor. Porque afastar-se do caminho de Deus tem como resultado assentar-se na lama, sabe? Não anda no conselho dos ímpios, aí primeiro anda na conversa, né, se mistura na conversa, começa a aceitar o discurso dos ímpios, se detém naquele caminho, fica ali e por fim se assenta na lama. É isso que o entendimento do Salmo 1 tem que trazer para nós a respeito do se desviar. Então, afastar-se do caminho de Deus tem como resultado assentar-se na lama. A nossa meditação de hoje fala de filhos desviados, fala de filhos terríveis e fala também da graça irresistível de Deus. No capítulo anterior, nós vimos que José, é interessante esses contrastes. Você vê, quando a gente está lendo assim apressadamente, né, você lê lá o 37, está falando a história de José, aí vem o 38 com essa história toda aqui a respeito de Judá e Tamar. Parece um capítulo assim meio que enxertado, né? O que tem a ver? Não, tem tudo a ver. Porque esse capítulo aqui, por exemplo, ele já começa assim: por esse tempo, que tempo? O tempo em que José vai passar no Egito e que vai ter a sequência daquilo que aconteceu no 37, que foi ele ser vendido. Enquanto José foi arrancado, José, um jovem temente a Deus, amado pelo seu pai, foi obrigado a sair do convívio da família da aliança e foi jogado numa sociedade terrível, que é o Egito. Lá ele vai precisar crescer, vai precisar tomar a decisão de servir ou não servir a Deus, e ele está num contexto onde ele não tem o apoio da sua família, ele não tem crente por perto, não tem igreja, não tem culto, nem através do celular, não tem conexão nenhuma para favorecer e fortalecer a sua fé. Ele está isolado. Enquanto ele, na marra, vai sofrer isso, a gente vai ver Judá abandonando, por decisão própria, a companhia da sua família da fé, a família da aliança. E nós vamos ver que Deus está observando tudo isso acontecer. O Bill Hybels escreveu um livro que chama Quem é Você Quando Ninguém Está Vendo? E muitas pessoas têm a ideia de que elas têm a ideia do avestruz, sabe? O avestruz, quando ele está fugindo e ele vê que ele não vai conseguir fugir, ele encontra um buraco, ele enfia a cabeça dentro. E porque ele enfiou a cabeça dentro, ele acha, igual aquela criança, sabe? Que brinca de, achou, sumiu, cadê o papai e a mamãe, cadê? Ah, achou. O avestruz, ele pensa que porque a cabeça dele está escondida, que escureceu tudo, que ele se escondeu. Mas Deus vê aquilo que você faz às ocultas, no seu caminho, desviando-se de Deus. Veja que Judá, ele nasceu, o nascimento de Judá foi um momento lindo, sabe por quê? O nascimento de Judá, ele ajuda a gente a entender o que estava acontecendo com Lia. Lia era uma mulher que
ela foi desprezada pelo seu marido. Ela vivia... Então, o recurso de Lia, porque Jacó casou-se com Lia, mas ele queria casar com a Raquel. E o foco de Jacó era Raquel. E ele despreza Lia, por vários motivos. Mas a Lia, ela é uma mulher, ela quer o seu reconhecimento, ela quer a sua vida, e ela pensa assim, eu vou ter filhos. E como ela começa a ter filhos de Jacó, e Raquel não tinha, ela fala assim, agora me amará o meu marido, porque eu sou uma mulher fértil, e eu tenho dado a ele descendência. E o desejo presente, a maravilha do homem era ver descendentes, ver os seus descendentes. E Lia dava filhos a Jacó, mas nem por isso Jacó tinha o carinho por ela que ela merecia, o reconhecimento dela como esposa. Mas quando nasce Judá, uma chavinha tinha virado na cabeça de Lia. E ela disse, essa vez louvarei o Senhor. Por isso Judá significa louvor. Ela virou a chavinha de que, olha, estou olhando para a pessoa errada. Estou criando a minha identidade na pessoa errada. Eu estou esperando na pessoa errada. O meu marido não vai mudar. Não é pela atitude do meu marido que eu vou ter uma vida feliz, mas eu louvarei ao Senhor. Eu vou agradecer ao Senhor pelo que Ele tem me dado. Então, é por isso que Judá chama Judá. Mas Judá, cujo nome significa louvor, não quis fazer da sua vida um louvor ao Senhor. Mas ele olhou para a parte negativa da sua vida, e ele talvez se sentisse um filho desprezado da mulher desprezada, e ele odiou seu irmão José, e ele era um homem mau, ele era um homem que vivia para os seus prazeres pessoais, ele queria se dar bem na vida. Então ele era um homem desviado desde a sua mocidade do caminho do Senhor. Judá, então, é o filho desviado. E Judá é desviado, como talvez você possa hoje, que está me ouvindo, quem sabe descobrir que você tem se desviado do Senhor. Judá, ele é um desviado porque ele andou no conselho do ímpio. Ele adotou uma postura ímpia na sua vida. Ele vendeu José. É ele que vem com a ideia. Está lá no 37, 26. É ele que dá a ideia. Gente, nós temos que ganhar alguma coisa com isso. Matar ele não vai adiantar nada. Não é que ele não topasse matar, mas vender era melhor. Judá, então, convence os irmãos a vender a José, como Judas vendeu Jesus. E você vai perceber, olha, você não pode perder a continuação na semana que vem dessa história. Porque José, ele é um tipo de Cristo. Um tipo de Cristo é uma linguagem que a gente usa na interpretação para dizer alguém que aponta com muita clareza para outra coisa maior que ele. É como se ele fosse a sombra daquilo que realmente é. Então, José aponta para Jesus. Judá vem de José. Você sabe que Judas é o mesmo nome Judá? Só que grego. Judá vendeu Jesus. Judá vendeu Jesus. Judas, Judá. E há pessoas que se desviam porque vendem a sua fé baratinha. Inclusive, José foi vendido por 20 peças de prata. Um escravo valia 30. Eles fizeram uma pechincha, venderam José baratinho. E há pessoas que vendem a sua fé barato, por quê? Porque creem em Jesus e professam a fé. Profissão de fé é coisa séria. Se você fez sua profissão de fé, se você foi batizado e fez profissão de fé, cuidado com o que você fez e com o que você faz com o nome de Jesus. Quando diante dos amigos você não aguenta nenhuma chacotazinha. Se botar um copinho de cerveja na mesa, já era a sua fé. Você vai viver a sua vida.
Se pessoas que vendem a fé por qualquer coisa, trocam Jesus por qualquer besteira, assistem programas e coisas na TV ou no celular, onde for, que sabem que está ferindo a santidade de Deus, mas se deleita naquele prazerzinho ali, como era a vida de Judá, que adotou uma postura ímpia, um homem controlado pelos seus prazeres. Judá, por fim, Judá se deteve no caminho dos pecadores, ele se afastou dos seus irmãos, ele se afastou das suas responsabilidades. Olha, aquele tempo, lembra quando Jacó, Levi e Simeão mataram uma cidade inteira, os homens de uma cidade inteira? E Jacó falou assim: o que vocês fizeram? Vocês nos tornaram odiosos para os povos da região. Nós somos fracos, nós somos uma família pequena. Se eles se juntarem contra nós, nós não damos conta. Vocês são loucos. E Judá, ao se afastar da sua família, ele tira o seu apoio da sua família. Porque as famílias, a defesa da família era no clã. Então, o que ele está fazendo é desprezando a sua família. Ele está deixando as suas responsabilidades dentro da família da fé. Quantas pessoas têm deixado as suas responsabilidades como crente? Porque como crentes e parte da família da fé, nós temos responsabilidade. Quando eu pego o peso, irmão, carrego o piano e você senta em cima, quando você fica andando ao redor e não ajuda a sua igreja a realizar a obra que foi dada a todos nós, você faz como Judá. E você abandona a família da fé. Se torna um traidor da família da fé. Nós somos um corpo. E quando o pecado se instala na sua vida e você acha que a vida é sua, e se esquece que o autor da vida é Deus, ninguém aqui, nenhum de nós tem posse de coisa alguma, nem da sua vida você é dono. Quando você faz isso, você se esquece que Deus trata o povo como um corpo. E você se esquece do que aconteceu ao povo de Israel por causa de Acã, que tinha pecado escondido debaixo da sua tenda. E você que anda com pecados escondidos, você tem que saber que você é réu do atraso na vida da sua igreja. Se a sua igreja não está andando melhor e você está cultivando pecados, saiba que você, Acã, é culpado, Judá, de trair a sua família da fé e atrair para sobre a sua família da fé dificuldades, que se expressam em dificuldades às vezes que outros irmãos estão sofrendo na sua vida, tendo uma luta espiritual tremenda, porque Satanás tem encontrado brecha, ele tem encontrado, a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, mas quando você faz parte do corpo de Cristo e acumula aí os pecados na sua vida, você faz isso com o povo de Deus. Por fim, Judá se assentou na lama, né? Ele fortaleceu sua amizade com Ira, que era um ímpio, um cananita, que Deus disse, não vão se associar com esse povo. Casou-se com uma cananita, comprometendo a linhagem da promessa, porque a promessa era para Abraão, Isaac, Jacó, a sua descendência. Então ele está fazendo uma associação que era totalmente contrária àquilo que Abraão disse e fez a respeito de Isaac, que procurou uma esposa não cananita, porque Deus disse que ia destruir os cananitas. Era promessa de Deus. Deus falou, a impiedade deles só vai aumentar. Por enquanto ainda dá para aguentar, mas vai chegar o ponto em que eu vou destruir esse povo, por causa da maldade deles, os cananitas. E o que Judá faz? Ele se alia aos cananitas. E ele, na prática, ao se casar com aquela mulher cananita, ele estava rejeitando a aliança. Ele estava demonstrando total desprezo pela aliança, claro, pelo Deus da aliança. E o que você consegue, irmão? Quando você faz isso,
que você consegue com pecado na sua vida? O que você consegue quando você diz, vou viver a minha vida do jeito que eu quiser? Cansei de ser crente, cansei dessa família de hipócritas. O meu pai é um desprezador dos filhos. A minha mãe viveu rejeitada. A mulher que tinha que ter feito alguma coisa em relação a isso. O papai ficava adulando o José. Família, não gosto dessa família, essa igreja que não presta, esse povo hipócrita. Beleza. Vamos lá. O que ele conseguiu com isso? Conseguiu filhos, não é? Filhos terríveis. Porque a coisa piora na geração seguinte. Quando você se desvia do caminho do Senhor, seu filho vai ser pior do que você. A tendência natural é essa. O natural. Não estou falando da graça, depois eu vou falar da graça. Mas o natural é o que aconteceu com ele. Os filhos dele. Como é que você pode ter filhos crentes se os seus pecados, se as suas escolhas são pecaminosas, irmão? E digo mais, é popular aí essa expressão, né? O ensino, o discurso convence, mas o exemplo arrasta. E há pessoas que elas, ainda que mantenham o nome de crentes, vão à igreja, mantêm ali uma vida assim, na prática, na sua casa, são terríveis. Não assumem suas responsabilidades para com seus filhos. Veja que a responsabilidade a respeito da salvação é individual. Cada um responde por si pelos seus pecados. Mas a Bíblia responsabiliza aqueles que contribuem para os pecados dos outros. E responsabiliza os pais pela educação dos filhos. Quem evangeliza e discipula o seu filho, irmão, é você, irmã. Não vem com história. Minha igreja não tem um departamento infantil adequado, não sei o quê, porque a gente não tem departamento de jovens, eu queria, porque lá na igreja tal tem departamento. Você é responsável pelo testemunho dos seus filhos, não vem com essa, vem fazer departamento de jovens melhor, vem apoiar o trabalho que é feito. Agora, a responsabilidade é sua, você tinha que agradecer pela ajuda que você recebe, porque o testemunho dentro da sua casa é que derruba o seu filho, tá bom? É você, se você é crente e vive uma vida de aparências, e não é crente nas suas atitudes, no seu dia a dia, no seu linguajar, nas suas posturas, você vai conseguir o que Judá conseguiu desviado do Senhor. Filhos terríveis. Filhos criados na igreja por pais que não dão testemunho de Deus costumam conseguir filhos revoltados contra Deus e contra tudo que está relacionado a ele. O filho primogênito de Judá, A Bíblia diz que era perverso. Perverso. Perverso é assim, perverter é como se você, é o contrário do que tinha que ser. É você pegar alguma coisa santa e fazer dela uma coisa profana. É você pegar aquilo que é o caminho de Deus e você fala, eu vou na direção contrária. Se Deus mandou ir para a direita, é para a esquerda que eu vou. Se é para a esquerda que Deus me falou, eu vou para a direita. Porque ele é perverso. Ele contraria o que Deus aprova. E o que acontece? Aconteceu lá um acidente, por acaso ele morreu? Não, Deus o matou. Deus o matou. Está chocado? Deixa eu te falar uma coisa. Preste atenção. Deus é juiz de toda a terra. Deus julga cada pessoa. Deus não terá o culpado por inocente. Deus é justo. E se ele for exercer no máximo a sua justiça, toda a terra é digna não só de outra coisa a não ser a destruição. E Deus matou E Deus mata mesmo. Deus não venha florear, não. Aqui está dizendo que Deus o matou, porque Deus intervém, porque Deus age. E um dia o Senhor vai derramar a sua ira sobre os ímpios todos. E depois de resgatar a sua igreja,
as pessoas verão aquele a quem traspassaram, porque todos nós fomos culpados de traspassar Jesus, mas aqueles que, arrependidos, são transformados pelo Espírito Santo de Deus, são reconduzidos à família da fé, esses serão salvos. Mas o Senhor virá com toda a sua ira e enfrentará aqueles que têm debochado dele. E eu quero ver o que é que eles vão fazer. Na verdade, eu não quero ver, não. Não desejo isso. Mas é o que vai acontecer. E Deus pegou o perverso e o matou. Aí vem o segundo filho, Onã. E a Bíblia diz que aquilo que ele fez foi mal diante do Senhor. Veja que a lei do levirato era a lei do seguinte: quando uma família, o irmão mais velho se casou, mas ele morreu e não teve filhos, o irmão a seguir, próximo, se casaria com a nora para suscitar descendência ao irmão. Ou seja, o filho que nascesse entraria no lugar da herança daquele filho. E ele teria o nome do irmão, e assim preservariam o nome. E isso ainda não estava na lei. Veja que nós estamos no começo de Gênesis. Isso depois vai entrar na lei mosaica, mas fazia parte da lei dos povos ali. Veja que nós estamos no início da formação dos povos, gente. Em que ter mais alguém na família era importante. Então, veja que, não vou discutir que é a lei do levirato agora, mas era uma... Então, Onã, Judá diz para Onã: Onã, você casa com a moça e suscita descendência ao seu irmão. É seu dever, vai lá. Onã podia dizer não. Eu sou mau, não vou obedecer, não vou fazer. Mas Onã, ele viu uma oportunidade. Mulher. Ele abusou da Tamar. Ele usou a Tamar. Mas no seu egoísmo, depois de sentir prazer, ele retirava o seu órgão para que o sêmen caísse no chão, para que não houvesse descendência e ele ficasse com a parte maior e não houvesse divisão. Isso aí, gente, é ser humano podre. E aí, Deus matou o sujeito. Matou. Um egoísta, um abusador. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que Deus é juiz das viúvas. Está escrito Salmo 68:5. Pai dos órfãos, juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Cuidado com o que você está fazendo com a sua mulher. Cuidado com a maneira como você trata a sua esposa. Cuidado. Cuidado como você trata as pessoas. Deus vê a sua impiedade. Deus não é passivo. Deus é ativo na história. E você que é crente, lembre-se do que diz 1 Pedro 3:7, que diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Sabe o que Deus está falando? Você tem que ir no final e voltar no começo. Deus está dizendo que há uma situação na qual Ele para de ouvir você quando você ora. Ele não escuta você. Você pode orar em nome de Jesus e Ele não vai dar ouvidos à sua oração. Quando você despreza sua mulher, trata sua mulher com indignidade, com desrespeito, sendo que ela é igual a você. Ela é diferente em funções, ela é diferente em forma, ela é diferente em muitas coisas, graças a Deus por isso, mas ela é exatamente igual na dignidade. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente, mesma coisa, herdeiros da mesma graça de vida. Ou seja, a vida que está em você tem o mesmo valor que a vida que está nela. Se você a trata com indignidade, Deus está vendo o que você está fazendo. E Deus viu como Onã tratou Tamar. E Deus matou Onã também.
Agora, o que pais desviados fazem às vezes diante de filhos terríveis? Verso 11 fala o que Judá, desviado. Como que pensa um desviado? Está longe do Senhor. Como é que ele pensa? Ele pensa igual um pagão. Ele pensa igual um ímpio. O que ele pensou? Tadinho dos meus filhinhos. Coitados, eram tão bons. Casaram com essa viúva negra, essa mulher matadora de homens. Essa mulher é uma praga. Essa mulher é amaldiçoada. Eu vou dar o selar para casar com ela de jeito nenhum. E aí ele mente para ela. Ele mente por um temor pagão. Ele mente porque ele fecha os olhos para a impiedade dos seus filhos. E porque ele está com a mente. Vocês vão ver onde que ele vai parar, gente. No seu envolvimento. Porque quem convive com porcos, lavagem come, né? Diz o ditado aí. Na mente dele, ele estava salvando o filho dele, o Selá, de casar com aquela devoradora de homens na cabeça dele. Aí o que acontece? Verso 12, morreu a Batsua, a esposa dele, a filha de Sua, não fala o nome dela, Batsua é filha do Sua, né? Não fala qual é o nome dela. E ele foi para um festival em Tímina, um festival de tosquiar lá. Sabe o que era isso? Uma festa pagã. Lá, orgia rolava, oferendas aos deuses, eles faziam doações para os deuses. Coisa boa não era, irmão. Era uma festa pagã terrível. E a Tamar, se você acompanhar os versos 13 a 15, você vai ver o desespero de uma mulher que ela foi submissa, ela foi obediente, ela aceitou tudo. Até ficar na casa do pai, ela aceitou tudo. De boa, até aquele momento. Mas quando ela percebe a mentira do sogro, e ela se vê, olha, ela foi humilhada, ela foi abusada, e agora estava sendo enganada, ela falou, vou enganar esse enganador. E é típico, irmão. Não é típico, até agora, pelo pouco que nós já estudamos da Bíblia. Quantas vezes o enganador é enganado? Geralmente. Na verdade, o problema é que o pecado é um engano de si mesmo. Engana-se a si mesmo, o pior engano. O coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto. E ela diz, foi enganar esse enganador, esse desviado aí. E as consequências não param. Quando você acha que está ruim, como desviado, piora. Piora. Por quê? Então, Judá, agora viúvo, né? Estou livre. O pagão é assim. Eu estou livre. Ele se encontra com aquilo que ele acha que é, por causa da mentalidade dele, ele acha que é uma prostituta cultual no caminho. Porque a prostituta normal era prostituta e tal, todo mundo sabia, ela era prostituta. Mas a prostituta cultual, ela era diferente, porque a prostituta cultual estava ligada aos cultos pagãos. A prostituta cultual, ela poderia cobrir o rosto, porque daria a ideia de que a pessoa estava tendo uma relação com uma divindade, era uma prática pagã cultica. Então, a prostituta cultual era, porque dentro da religião pagã dos cananitas, era um ritual de fertilidade, de ser abençoado. Então, ela então com o rosto tampado, o Judá pensa, é uma prostituta cultual. Estou na chuva, vou me molhar. Eu quero pegar essa mulher. Aí ele se aproxima. E você vai se lembrar desses cultos de fertilidade, como isso é abominável diante do Senhor, essa prostituição? Quando você vê a história de Balaão diante do povo de Deus. Quando você estudar isso aí, você deve se lembrar, provavelmente você já estudou. Balaão é contratado para amaldiçoar. Balaão é um profeta de Deus, mas ele é contratado para amaldiçoar o povo de Deus que está no caminho lá, em rumo à Terra Prometida. Só que toda vez que ele vai amaldiçoar, Deus fala assim, eu te mato.
E Balaão fica com medo. Não, eu vou ganhar uma grana agora, não, só uma maldiçãozinha. Deus fala, eu te mato. Se você amaldiçoar esse povo, eu te amaldiçoo. Aí ele fala, o rei que tinha contratado ele, né? Balaque, falou, Balaque, o seguinte, não dá para amaldiçoar esse povo, não. Se eu amaldiçoar esse povo, a conta para mim não vai dar. Então é o seguinte, mas eu vou te dar uma ideia aqui, você vai conseguir o que você quer. Você pega você não tem um festival aí, não tem as mulheres aí do culto, prostituição cultural. Se você fizer esse povo pecar contra Deus, Deus vai se voltar contra eles. Aí não precisa de eu amaldiçoar. E aí é assim que eles enviam as mulheres. E o povo cai na orgia. E vem uma praga sobre o povo. Porque Deus é santo, Deus tinha avisado. Se eu andar no meio de vocês, não vai dar. Eu vou matar vocês. Vocês têm que ser santos. E aí acontece isso. Então, aquilo ali mostra a decadência espiritual de Judá. Olha o que ele está fazendo. Ele está fazendo um ato sexual com aquilo que ele pensa que é uma prostituta cultural. Ele está fazendo uma aliança com demônios. Ele está se misturando com demônios. Gente, vai estudar a Bíblia. A decadência espiritual dele. O que revela essa sua relação com a prostituta? É como se Judá estivesse dizendo assim, eu sou escravo dos meus desejos e eu renuncio ao meu Deus para conseguir o que eu quero. Isso se chama idolatria. Satanás tem enganado o mundo. E você vai ver nos versos 17 a 18 a tramóia aí, né? A negociação, a venda, né? A proposta aí, né? Eu te dou o prazer que você quer. E Satanás tem enganado o mundo para que o mundo pense que desejos são necessidades. Preste atenção nisso que eu vou falar para você. Isso aqui é a base da maior parte da teoria psicológica hoje. Que o ser humano, isso aí é teoria de Maslow, a teoria das necessidades. Que o homem tem necessidades básicas, depois que ele sai dessas necessidades básicas de água, de alimento e tal, ele passa a ter outras necessidades de aceitação, de sentido, ele vai tendo outras necessidades. Então ele chama necessidade de água ou necessidade de aceitação de necessidade. Na verdade não é necessidade, é desejo. O desejo sexual de momento de Judá seria tratado como uma necessidade. Você que está apoiando o seu pecado em necessidades, cuidado com a negociação com Satanás. Satanás, então, vai fazer uma proposta para Judá, que é a proposta que ele faz para você. O que Satanás vai requerer? O que vai ser negociado ali? O que ele quer para te oferecer alguma coisa? Ele quer a sua identidade, ele quer a sua autoridade. O que é o penhor? É o selo. O que é o selo? O selo era a assinatura, era como se fosse a assinatura digital, é a sua senha do banco. Era a assinatura que ele usaria em contratos comerciais. Era o nome dele. O selo era o nome. Lembra que fugiu o nome da rainha lá, mulher de Acabe, Jezabel. Ela pegou o selo de Acabe e fez cartas e selou com o nome do Acabe. O selo era o nome, a identidade. O que Satanás requer de você é a sua identidade, é quem você é. E ele quer a sua autoridade. Ali estava a autoridade de Judá. Ele entregou para uma prostituta que ele nem conhecia. Satanás quer fazer para você a mesma proposta que ele fez para Jesus. Se prostrado me adorares.
E quanto aos pecados sexuais, eu quero ler para você somente aqui Provérbios capítulo 5. O que diz a palavra de Deus para um idiota que se deixa enganar pelo seu próprio coração e vai atrás da prostituição. Diz assim: filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera ou do homem adúltero, 171, destilam favos de mel. A proposta é maravilhosa. As suas palavras são mais suaves que o azeite, mas o fim delas é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Isso vai levar você à morte. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. Depois você acaba de fazer essa leitura. Os versos 20 a 23 vão mostrar como é esse cenário em que você cede ao pecado. Apoio dos ímpios, né? Ira está lá, leva o cabrito, aí conversa, cadê a prostituta que estava aqui? Não tem não. Todo mundo sabe que eu cumpri minha palavra. Gente, o nível de ser honesto para o mundo é igual puleiro de pato. Sabe? Não vale nada. Para ele estava, vocês viram aí, que eu tentei pagar a mulher, né? Tô de boa, tô certo. Esse é o nível de quem rejeita o Senhor. Para ele estava tudo bem. E ele ainda foi honesto. Para ele estava bom. Apoio dos ímpios, né? Verso 20 a 23, ali todo mundo, beleza, a gente está... Não, meu nome não vai cair opróbrio aí, né? Ou seja, né? Vocês sabem que eu sou um homem honrado, né? Se eu aparecer em outro lugar... Então. Agora veja o verso 24. Né? Esse sujeito desviado, podre, que está sendo Judá, é um moralista. Ele quer justiça, é um sepulcro caiado. Irmão, você já teve contato com desviado? Pessoas saindo da igreja? Porque, felizmente, eu tenho a alegria de ver pessoas entrando para a família da fé. A maior alegria da minha vida. Batizar uma pessoa que está professando a sua fé em Jesus e está dizendo assim, a partir de agora eu vou seguir Jesus. Dê o que der, custe o que custar. Eu entreguei minha vida a Jesus, Ele entregou a vida dele por mim, eu vou até a morte por Ele. Pode batizar, profissão de fé aqui, sim para todas as perguntas lá, alegria. Agora, você já viu uma pessoa saindo da igreja? Sai atirando. Sai atirando, normalmente. É podre, mas está lá, ficou pudrecendo, guardando os pecados ocultos no meio dos crentes, atrasando a vida de todo mundo, mas sai atirando, ele sai acusando. Essa igreja, esse pastor, esse povo, não é bom. Queimem a prostituta. Essa igreja não presta. Essa igreja que não presta, e realmente nós tratamos dos nossos pecados com clareza. A gente lê as cartas lá do Apocalipse, Deus, o Senhor Jesus, censurando as igrejas para se consertarem. E tem coisas, não estou dizendo que não seja verdade algumas coisas que alguém que está saindo da igreja, até pode ser, porque nós somos pecadores, mas pecadores que se arrependem. E o Senhor Jesus está andando no meio dessa igreja. Está lá em Apocalipse. Essa igreja que às vezes o desviado está metendo o pau. Cuidado, não fale mal da minha mulher. Não fale mal da minha mulher, tá bom? Jesus é o noivo da igreja. Cuidado com o que você anda dizendo sobre a igreja. Porque o noivo é o mesmo Deus que matou Onã, Sodoma e Gomorra e que vai lançar a cambada no inferno. Então, cuidado com o que você fala da igreja do Senhor Jesus. Agora, no meio dessa avalanche de coisa terrível, eu quero começar a mostrar para você a graça irresistível diante da tragédia e do pecado. Você viu a postura lá, né, do Judá? Vou matar a prostituta. Mas Agora eu vou falar da graça irresistível diante da tragédia e do pecado. Irmãos,
Eleição incondicional. Não posso explicar isso agora para você, não é meu tema. Mas vai ler Efésios 1 e 2, que você vai ver que Deus escolhe, predestina, Ele escolhe os seus eleitos. Ele escolheu Abraão e falou, é de você e sua família. E eu vou trabalhar com vocês e eu vou tratar com vocês. E a promessa está feita, Deus não volta atrás. Eleição incondicional é obra do Deus Pai. A expiação, ou seja, o perdão dos pecados, a expiação feita por Jesus Cristo, é obra de Jesus Cristo, é limitada aos convertidos. E a graça oferecida a esses que Deus converte é irresistível, também é chamado na teologia de vocação eficaz. Ela é aplicada pelo Espírito Santo nos eleitos como resultado da obra de Cristo. Todo mundo concorda, calvinista ou arminiano, que é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado. Sem a ação do Espírito Santo, ninguém é convertido. Então, o Espírito Santo convence do pecado. O Espírito Santo regenera. E esse chamado eficaz, John Murray diz assim, o chamado de Deus, por ser eficaz, traz consigo a graça operante pela qual a pessoa chamada é capacitada a atender ao chamado e a abraçar Jesus Cristo de maneira como ele é oferecido livremente no Evangelho. Então, nós somos convertidos. E Deus, ele é ativo na salvação. Estou falando de graça irresistível, irmão. Estou falando como Deus entra na vida de gente miserável, igual essa cambada aqui, igual Judá. E olha o que Deus vai fazer. Se você lê Ezequiel 20, de 32 a 37, Deus fala com o povo de Israel, agora bem lá na frente, o povo dele, o povo de Deus, ele vira para o seu povo e diz assim, o que vos ocorre à mente? De maneira nenhuma sucederá. Isso que dizeis, seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo às árvores e às pedras. A escultura, né? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mão poderosa, com braço estendido e derramando furor, hei de reinar sobre vós. Tirar-vos-ei dentre os povos e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramando furor, levar-vos-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, face a face. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus, far-vos-ei passar debaixo do meu cajado, e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Quando chega no ápice que Judá recebe a notícia, a Tamar está grávida, vão matar a prostituta. Ela se prostitui, foi com você. O filme da vida dele começou a passar na frente dele. Falou assim, quem não presta sou eu. Quem não presta sou eu. Nessa história toda. Olha onde está minha vida. Olha como é que ficou minha vida. Olha. A mulher matadora de homens não é matadora, não. Ela engravidou. Tive uma relação com ela, ela engravidou. Os filhos que morreram pela impiedade deles. E eu, como se protegesse, sei lá, eu neguei a ela o direito que ela tinha. Eu sou a pior pessoa nessa história. Mas, irmão, sabe quem que convence você de que você é a pior pessoa? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus começou a converter o coração de Judá. A história de Judá vai começar a mudar aí. Mais lá na frente você vai ver Judá, que foi aquele que ofereceu vender o irmão, deu a ideia de vender o irmão. Quando foi Benjamim, que era o outro irmão mais novo dele, que nasceu depois de José, ele vai se oferecer lá. Eu fico no lugar dele. Eu fico. Isso tudo é por causa da impiedade que nós temos vivido, meus irmãos. Vocês também têm vivido impiedade. Tudo isso está acontecendo. E o Benjamim não tem culpa. Fica eu no lugar dele. E ele está arrependido. A história de Judá começa a mudar. Por quando Deus confronta o pecado dele e mostra para ele quem ele é. Se o Senhor Jesus está confrontando você, irmão, está mostrando para você quem você é. Ele quer mudança na sua vida. Ele quer mudança de atitude. Ele tem amado você. E você precisa ver o que você tem desprezado ao sair da presença do Senhor. Olha o que Deus faz. Ele salva
a Tamar da morte, naquela loucura dela. O que ela fez foi errado, irmãos. Mas não é porque o que ela fez que a salvou, é a graça de Deus, que é tão intensa, a misericórdia dele é tão intensa, tão imerecida, que ele entra na vida de Tamar, ele salva ela da humilhação, do desprezo, dos abusos, e ele faz, sabe o que com essa mulher? Ele não só dá 2 filhos para ela, mas é dessa linhagem que vai vir Cristo Jesus. Se você ler a genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1, tem algumas mulheres que a maioria de nós, se fosse escolher, não colocaria na sua genealogia. Está lá a prostituta Raabe, está lá Tamar. A mulher louca, prostituída, abusada, desesperada. O Senhor vem e abraça ela, fala assim: vem cá, minha filha. Eu estou vendo isso tudo que está acontecendo com você. Eu tenho amado você. E ele salva ela e coloca ela na linhagem de Cristo. E você me pergunta onde é que está o mérito para Judá ser salvo, para Tamar ser salvo. Aí é que entra o poder dessa graça irresistível, desse amor maravilhoso de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito e os que choram, não é? A gente tem estudado nas quintas-feiras. Os pobres de espírito são aqueles que sabem que não têm recursos espirituais próprios para a sua salvação. Os que choram pelos seus próprios pecados. E, irmãos, onde está o mérito? A beleza do Evangelho é que não é o que você faz que importa, mas o que Cristo fez é o que importa para você. E Ele chama você ao arrependimento. Ele pagou pelo seu pecado. Mas Ele diz para a prostituta: vá e não peques mais. Quem é você nessa história? Quem é você? Você é o desviado, afastado dos irmãos, dando causa ao pecado dos seus filhos, fazendo alianças impuras no mundo. É o Judas da fé, é o crente de fachada, o abusador de mulheres. E está vendo que a desgraça só vai se anunciando e chegando na sua vida, e você está vendo que você está cercado pelo seu próprio pecado. A sua atitude precisa ser a atitude de Judá. Eu não sou justo, eu sou pecador. Quando Davi foi confrontado por Natã, que disse: você é esse homem. Porque Davi tinha falado: esse homem não merece morrer, não merece viver, vão matar. Foi: esse homem é você, você é esse pecador. Ele disse: pequei. É verdade, pequei. Natã disse: também o Senhor te perdoou. Também o Senhor te perdoou. Se você se arrepender hoje do seu pecado, se você tomar a atitude de ter uma vida limpa, se você trouxer à luz aquilo que você anda escondendo, se você se deixar tratar pelo Senhor, porque aqui, ó, isso aqui foi público, tá bom? Aquilo que foi escondidinho lá, segredo de família, Deus jogou no ventilador. Todos os povos ao redor souberam o que era a vida da família de Judá, o que eram os filhos de Judá, o que Judá fez. Viu a família deles, é como se ele tivesse colocado pelado, todo mundo pelado na rua. Ó, pode mostrar suas vergonhas para todo mundo. Deus pode até mostrar sua vergonha, mas Ele vai cobrir você com o sangue de Jesus Cristo. Vai perdoar você, vai transformar você, se você de verdade quiser transformação. O Senhor chama você ao arrependimento. Para você que... mas eu nem sou crente, mas você está sendo tocado por essa palavra. O chamado para você que está fora da aliança é: venha para a aliança. Porque Deus é capaz de fazer de uma cananita Tamar um descendente de Jesus Cristo. Sabe, a gente não entra na genealogia de Jesus antes, até que chegue Jesus, mas a gente entra depois. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então a nossa oração agora, irmão, precisa ser de entrega. A nossa oração precisa ser de arrependimento. Nós temos que olhar para a verdade do que tem sido a nossa vida e dizer: Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados.
Senhor Jesus, olha para a nossa igreja, Senhor Deus, se tem pecados escondidos, trata com cada pessoa. Faz a tua obra, tem misericórdia das nossas vidas. Nós precisamos de santidade. Nós não queremos a vida que Judá andava levando. Irmãos, mas Deus redime Judá. E tanto redime Judá, que Jesus se tornou o leão da tribo de Judá. É de Judá. Judá era líder entre os seus irmãos. E a tribo de Judá se tornou a mais forte entre todos os seus irmãos. Por isso que a gente fala judeus. Judá, a tribo que permanece, a tribo que vai depois ser o reino do sul, mais fiel ao Senhor, ainda que tenha se desviado tantas vezes. Mas é ali que Deus vai suscitar o Messias. Deus pode suscitar de você coisas maravilhosas e tremendas. Deus pode fazer, a partir de uma conversão na sua vida, coisas maravilhosas. Vamos orar. Vamos colocar nossa vida diante do Senhor e pedir: Senhor, perdoa a nossa iniquidade. Eu te convido a se prostrar diante de Deus e dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. Sou eu. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, Deus de misericórdia, Deus que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas que faz misericórdia aos milhares daqueles que te buscam. Nós oramos pela nossa família, Senhor. Nós oramos pela nossa casa, nós oramos pela nossa vida, nós reconhecemos os nossos pecados, nós pedimos redenção, nós pedimos perdão, nós pedimos transformação, nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor quebrante o nosso coração, que nós deixemos, ó Deus, de ser crente, sepulcro caiado, que nós sejamos crentes verdadeiros. Tira aquilo que está podre, Senhor, restaura, ressuscita, Senhor Deus, uma vida santa, um desejo de andar no caminho do Senhor, um desejo de fazer a tua vontade, um desejo, Senhor Deus, que está baseado numa certeza de que não há outro caminho a não ser Jesus Cristo, o nosso Senhor. Tu és o único caminho e és a verdade e a vida. Senhor Deus, que a verdade sobre a nossa vida seja aclarada, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vergonhas, dos nossos pecados, que o Senhor perdoe a nossa iniquidade. Que o Senhor faça de nós, povo do Senhor, descendentes, herdeiros dessa herança maravilhosa. Que nós não desprezemos, Senhor Deus, aquilo que temos recebido do Senhor. Não sejamos crentes desviados, mas sejamos, ó Deus, alvo da graça irresistível do Senhor, do poder salvador e misericordioso do Senhor, que atua para tirar-nos do Egito, para resgatar-nos da perdição eterna. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor Deus, transforma-nos pelo Teu poder. Nós contamos com o poder do Espírito Santo do Senhor, não apenas para aplicar a nós essa graça, mas também para nos fortalecer no caminho da santificação, frutificando em nós, ó Deus, o Espírito, aquele que é o fruto do Espírito, que haja na nossa vida o domínio próprio, Senhor Deus. Que nós digamos não ao pecado e sim à graça e o testemunho de Cristo Jesus. Senhor, faz-nos pessoas sérias, pessoas quebrantadas. Senhor Deus, porque a Tua palavra diz que um coração quebrantado o Senhor não rejeita jamais. Ó Deus, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor revela para nós não apenas a nossa maldade, mas o Senhor revela para nós a Tua bondade, a grandeza da Tua graça, essa graça imerecida, Senhor Deus, mas também irresistível e poderosa. Senhor Deus, levanta, que seja hoje um dia de chamado, um dia de vocação eficaz. Ó Deus, que esse chamado do Senhor levante da sepultura aquele que está morto. Levante, Senhor Deus, o Teu povo e faça de nós gente crente, gente aliançada, gente que não despreza a palavra do Senhor, mas que vive na companhia santa e maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Traz um renovo, uma nova vida, uma nova história. Como a história de Judá foi mudada, também a nossa história seja mudada pelo poder do Teu Evangelho, pelo poder da Tua graça, pelo poder do Teu amor. Que o Senhor volta também à vida, o Deus da vida, o Deus gracioso, que é o mesmo ontem e hoje e o será eternamente. Deus, perdoa os nossos pecados e faz de nós homens e mulheres santos, no nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus
graça irresistível. Que o amor de Deus, o Pai, e que a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com cada um de nós, agora e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. A gente se encontre com seus irmãos. Que você tenha uma semana cheia da graça de Deus, em nome de Jesus.